Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele, diga aleluia! Meu Deus me fez promessas, ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao teu. Não temerei um dia amar. Deus é fiel, não falhará. A última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao teu. Não temerei um dia amar. Deus é fiel, não falhará. Oh, aleluia. Oh, sei, não está demorando. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao teu. Não temerei um dia amar. Deus é fiel, não falhará.
Lucas 15, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Vamos ler juntos o versículo 31, que diz assim: E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Os amados podem sentar-se. Irmãos, nós ministramos na palavra do culto passado sobre os limites do operar de Deus. Falamos sobre os perigos de atravessar a porteira da fazenda, de estar distante da bênção, da segurança, da proteção do Pai, de estar com o coração distante da casa do Pai. Falamos, amados, sobre a ação do Espírito Santo, que nos faz lembrar, que nos faz recordar que nós somos filhos de Deus. E muitos que tantas vezes estiveram, que ainda uma única vez esteve distante, o Espírito Santo o toca, ou os toca, e faz-os retornar à casa do Pai, lembrando que há honra na casa do Pai. Nós vimos, amados, e a palavra de Deus nos confirma isso, que quando o filho, aparentemente, voltando para a casa do pai com todo o discurso programado, como ele mesmo diz: eu vou para a casa do meu pai, me arrependo de tudo que fiz, e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, um dos teus trabalhadores. Aquele discurso que ele tinha preparado, que era genuíno, sincero, de arrependimento, ele não tem tempo de verbalizá-lo todo, porque o pai interrompe a narração do filho, a afirmação do filho, para demonstrar a ele que há honra na casa do pai. O pai o abraça, o beija e diz assim: filho, não precisa dizer nada, você voltou para minha casa, é o que basta. Chamou os servos e disse assim: prepara para ele a melhor roupa, veste-o com a melhor túnica, coloca calçados nos pés, tinha perdido até os calçados, amado, e põe um anel no seu dedo. Amados, quando alguém tem o reencontro com o Pai, estamos falando de filhos de Deus, vidas que se batizaram, vidas que estiveram na presença do Deus Altíssimo, vidas que um dia conheceram o amor de Deus e depois se distanciaram, e que foram incomodadas, e que são incomodadas, e que sempre serão incomodadas pelo agir do Espírito Santo, não importa onde estejam, o Espírito Santo vai tocar e vai trazê-las à casa do Pai. Em Jeremias, capítulo 15, eu queria que os irmãos fossem a Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Leiam junto comigo agora.
tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Amados, quando há a decisão de voltar, Deus diz assim, ó, se tu voltares, então te trarei. Deus sabe, amados, que em nós, geralmente não há forças para o retorno. O que Deus espera de mim e de você é que nós tomemos uma decisão. E que nós decidamos voltar para a casa do Pai e viver a plenitude do que o Pai tem para as nossas vidas, desfrutar dos benefícios do Pai e receber a honra que é de estar na casa do Pai. Se tu voltares, então te trarei, significa o seguinte, tomou a decisão, deixa que Deus o traz. Ele te fortalece e capacita. Às vezes nós dizemos assim, mas eu não tenho forças. Não precisa ter forças, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fortes, nós achamos que não dependemos de Deus. Mas quando nos achamos fracos, o próprio Deus diz assim, diga o fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a palavra de Deus traz um alerta. Tornem-se eles para ti. As pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a Cristo, não importa se sejam da sua família, não importa se sejam do seu rol de amizades, não importa se sejam os seus relacionamentos virtuais, não importa se seja colega de faculdade, colega de escola, colega de trabalho, não importa. Venham eles para ti, mas diz a palavra, um alerta, não tornes tu para eles. Amados, aquele que já recebeu vestes brancas, aquele que já teve sobre si o selo da promessa, aquele que já serviu a um Deus de promessas, um Deus de alianças, um Deus poderoso para fazer, como foi ministrado hoje, Isaías 43, um Deus que diz de si mesmo, operando eu, quem impedirá? Esse tem sempre lugar na casa do Pai, porque o lugar do Filho é na casa do Pai. E Jesus Cristo nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Amados, nós precisamos estar sempre orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, para que eles nos acompanhem, não nós os acompanhemos. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Então nós temos da parte do Senhor Jesus esta parábola tão preciosa, que é considerada a mais completa verdade em parábolas trazida por Jesus. A parábola do filho pródigo, amados, ela é completa. Ela enfatiza todos os detalhes daquilo que ocorre na casa do Pai, inclusive no coração dos irmãos. Porque quando nós olhamos aqui, amados, para a parábola, e vemos isso, ó, no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Irmãos, será que o retorno de um filho amado, será que o retorno de um irmão para a casa do pai é capaz de gerar descontentamento em nós? Será que uma vida que, por qual força tenha sido, andou distante, em retornando à casa do pai, será que ela será recebida em amor ou será recebida em condenação? Amados, o que nos move, o que nos moverá se nós um dia vivenciarmos essa realidade, essa porção? Será que os nossos corações, amados, estão preparados para receberem alegria aqueles que estavam distantes da casa e voltaram? Mas quando uma vida, ela vem à igreja, nunca entrou na igreja, veio primeira vez à igreja, estou falando desta igreja, qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela veio a primeira vez adentra a igreja e naquele dia, a palavra de Deus a toca, o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo semeia essa semente bendita que é a palavra de Deus, semeia essa semente gloriosa chamada Jesus Cristo no interior dessa vida, no ventre dessa vida. E essa vida aceita, porque crê em Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo, ela aceita
crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Normalmente o que há na casa de Deus, quando uma vida é resgatada das trevas e trazida para a luz? Festa. Amados, quando ocorre isso, e nós anunciamos à igreja, olha, esta vida acabou de aceitar o Senhor Jesus. Normalmente a igreja se alegra, vibra e até aplaude. Uma vida se distancia, passa um tempo fora da fazenda do Pai, da casa do Pai. Ainda que muitas vezes, amados, os pés estejam dentro da fazenda, mas ela se distancia. Nós percebemos quando apenas os pés estão na casa do Pai, mas o coração está distante. Às vezes, amados, e como já dissemos, tantas oportunidades, em tantas oportunidades, às vezes o coração já foi, estão apenas faltando que os pés acompanhem o coração. Mas pela graça e misericórdia de Deus, como Ele fez com o filho pródigo, Ele visita no momento, amados, terrível, num encontro definitivo, Ele visita essa vida, a constrange, e essa vida retorna. O que o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, fez, é algo que às vezes, amados, acontece conosco. Quando nós contemplamos alguém que está retornando, alguém que está voltando à casa do Pai, nós ficamos muitas vezes julgando, nós ficamos condenando. Não há a mesma alegria no retorno como há na primeira vinda. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, abre em Romanos capítulo 12. Nos diz a palavra de Deus, todos acharam? Romanos 12, 15 diz assim, leia junto comigo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Só o 15. Vamos dizer novamente. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amados, é muito mais fácil nós compartilharmos quando há choro do que compartilharmos quando há alegria. Amados, porque por uma operação que ocorre no nosso coração, e a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso, e mais do que isso, perverso. A palavra de Deus fala que o nosso coração é complicado. Tanto que Deus pergunta assim, ó, quem conhecerá o coração do homem? O único capaz de conhecer o coração do homem é o Senhor Jesus Cristo. Amados, ainda que estejamos convivendo com alguém, ainda que tenhamos intimidade com alguém, às vezes brota do coração da pessoa que amamos, da pessoa com quem trabalhamos, com quem convivemos. Brotam situações, amadas, atitudes, reações que nos surpreendem. Quem aqui já foi surpreendido alguma vez por uma reação de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, de uma pessoa próxima? Levante a mão, quem já foi surpreendido. É o coração do homem. Mas o coração do homem é assim. Mas a palavra de Deus, ela diz, amados, que nós não, ainda que seja bom, porque quando às vezes uma vida está passando por lutas, por provas, quando nós estamos no culto de oração, fazemos o ciclo de oração, quem tem uma causa, coloca no altar do Senhor, as vidas vêm por meio do ciclo, nós oramos por essas vidas, intercedemos por essas vidas, amados, há um clamor bendito, poderoso, genuíno, que se manifesta no meio do povo de Deus, por amor a essas vidas que normalmente estão passando por lutas, ainda que as causas não precisem ser reveladas ou conhecidas, Deus as conhece. Às vezes, amados, nós estamos vivendo uma porção, como oramos ainda há pouco, pelo seu José, pai de Daniel, que está no hospital. Há, amados, uma mobilização da igreja, há uma mobilização dos crentes em favor daqueles que estão passando por lutas, provas e tribulações. É mais fácil, amados, nós nos irmanarmos com as situações daqueles que choram, do que, estranhamente, nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Porque quando alguém se alegra, quando alguém está muito feliz, no mínimo Deus deu a essa vida vitória. Deus deu a essa vida bênçãos abundantes. E quando a pessoa começa a prosperar, a palavra de Deus diz, amados, em Provérbios, que toda destreza em obras, todo sucesso profissional, todo crescimento na área financeira, ela traz ao próximo a inveja
do seu próximo. Traz ao homem ao invés do seu próximo. Amados, por que é tão difícil nos alegrarmos com aqueles que se alegram? O irmão do filho pródigo, ele não saiu da casa do pai. Ele sempre esteve na casa do pai. Não havia contra ele nenhuma condenação da igreja. Não havia contra ele nenhuma condenação da sociedade. Ele também recebeu a sua parte da herança e guardou, investiu, colocou na poupança, fez um investimento, uma aplicação. O seu irmão aniquilou toda a fortuna, gastando, ele diz aqui, com as meretrizes, com as prostitutas, vivendo dissolutamente. O irmão mais novo se arrepende e volta para a casa do pai. Amados, quem já teve essa experiência, quem já viveu essa experiência sabe que não é fácil voltar para a casa do pai. Pela graça de Deus, desde o dia que Deus colocou os meus pés sobre a rocha, Ele firmou os meus passos. Mas como pastor, amados, eu já pude presenciar muitas vidas que se distanciaram e que depois confessaram, dizendo: pastor, eu não consigo voltar, eu não tenho forças para voltar. Ainda que eu queira voltar, eu não consigo, pastor. Por isso que Deus diz assim: você quer voltar? Então eu te trarei. É Ele que nos traz, amados. Nós não compreendemos esse mistério, mas Ele nos traz. É como se Ele nos desse, como foi louvado hoje, nos desse asas, para que nós pudéssemos voar sobre as circunstâncias adversas, ultrapassar os abismos que nos separam da presença de Deus, vencer os obstáculos que impedem que nós vivamos numa comunhão bendita, poderosa, na presença do Pai. Não houve alegria no coração do irmão mais velho. Não houve alegria, amados. E ele disse ainda para o pai: este teu filho, diz a palavra em Lucas 15. Ele diz assim, versículo 29. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, já não era mais irmão dele. Era filho do seu pai, mas não era mais irmão. Amados, eu quero dizer para você, se a sua vida jamais se distanciou da casa do Pai, glória a Deus por essa porção. Glória a Deus por essa porção. Amados, é o que Deus quer que façamos. Mas eu quero dizer para você, tanto para você cuja vida sempre esteve nos limites da fazenda, quanto para a vida daqueles que um dia estiveram distantes dos limites da fazenda, ultrapassaram a porteira da fazenda, atravessaram a porteira. Eu quero dizer, o amor do Pai é o mesmo. O amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, independe do que nós tenhamos feito. Amados, quando há o arrependimento, quando há o retorno à casa do Pai, o Pai tem para os seus filhos honra sem medida, bênçãos sem medida, porções gloriosas. Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Não importa, nós não podemos ter os olhos de julgamento, olhos de condenação. Nós não podemos ter, amados, olhos de crítica. Uma vida que retorna à casa do Pai, ela precisa ser, sobretudo, amada. Amada. Há que haver um regozijo muito grande quando uma vida retorna à casa do Pai. Há que haver alegria nos corações. Há que haver o compartilhar desta festa gloriosa, porque Deus faz festa nos céus, nós precisamos fazer festa aqui na terra. Abra sua Bíblia, ainda em Romanos, está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 13. Versículo 8, Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. 1 João agora, vamos lá em 1 João. Capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amar significa, amados, compreender principalmente os defeitos. Se existisse alguém perfeito, seria fácil ser amado. Qual é o esforço que nós precisamos fazer para amar alguém que é perfeito? Qual o esforço que nós precisamos fazer para amar alguém com quem convivamos no dia a dia? Se essa pessoa não nos contraria, se essa pessoa não nos aborrece. Mas nós sabemos, amados, que o exercício do amor, ele é um exercício diário e precisa ser renovado, precisa ser realizado a cada dia, amados. Porque se nós esfriarmos o amor, e a palavra de Deus diz, amados, que no fim dos tempos o amor ao próprio Deus esfriaria. Quanto mais o amor aos irmãos. Às vezes nós vemos divisão dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Tanto na igreja local, como na igreja em toda a terra. Às vezes, amados, há divergências de posições das igrejas em preceitos humanos. Porque se todas seguem a palavra de Deus, todas têm o compromisso de obedecer a palavra de Deus, não pode haver divergência. Porque a palavra de Deus ela não tem mudança nem sombra de variação, ela é única. Então precisávamos caminhar todos como se fôssemos um só rebanho e houvesse um só pastor. E a palavra de Deus diz que um dia Deus reunirá a universal Assembleia dos Santos, universal Assembleia dos Primogênitos. Mas há que ser exercitado em cada um de nós, amados, esse amor inigualável, esse amor incondicional. Às vezes nós temos dificuldades em amar as vidas, receber as vidas em amor. E Deus, através de Jesus Cristo, nos traz esse ensinamento glorioso da palavra, para que nós permaneçamos firmados na casa do Pai. E possamos desfrutar das bênçãos que o Pai tem para as nossas vidas. Às vezes estamos na casa do Pai, mas temos uma facilidade muito grande para nos desligarmos da casa do Pai, da presença do Pai. Eu queria perguntar, servimos a Deus com alegria? Amado, será que há um propósito bendito, poderoso, em servirmos a Deus? O filho mais velho diz assim, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. O pai estava fazendo um tremendo churrasco lá, se alegrando com a vinda do filho mais novo. Mas o coração do filho mais velho estava apertado. Eu te sirvo há tantos anos. O Senhor nunca me deu nada. Eu nunca pude assar um cabrito, quanto mais o bezerro cevado. Amados, quem gosta de churrasco, sabe que churrasco de novilho precoce, de bezerro cevado, churrasco, uma carne que fica ali confinada, na ceva, né, confinado. Uma carne, o boi, ele não se exercita tanto, aquela carne, ela quase não tem fibras. É uma carne extremamente macia. Não dá para comparar um novilho cevado, um novilho precoce, com um cabrito. Mas o filho mais velho assim, o Senhor nunca me deu nem um cabrito.
E eu te sirvo há tantos anos. Amados, às vezes servimos a Deus tantos anos, mas não temos a alegria de servir. Às vezes achamos que estamos servindo a Deus, mas o nosso coração está distante, ou queremos servir a Deus para cobrar dele que ele nos dê algo, para que continuemos servindo. Nós temos que amar a Deus e servir a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer por mim e por você. Eu sei que é difícil, porque nós sempre esperamos recompensa, mas Deus diz em sua palavra: deleita-te em mim, e eu te concederei aquilo que deseja o teu coração. Quantos de nós temos projetos para apresentar diante do altar do Senhor? Os que têm projetos, planos, quantos querem prosperar, quantos querem receber a porção gloriosa das mãos do Deus Todo-Poderoso? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Deus tem poder para conceder tudo aquilo que deseja o teu coração. Mas Ele quer, em primeiro lugar, que Ele seja na sua vida a prioridade absoluta. Deus não aceita ser segundo colocado. Amados, o que nos atrai para que permaneçamos com alegria na casa do Pai? Jeremias 31, versículo 3 diz assim: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Amados, o que nos atrai para estarmos na casa do Pai é o amor e a benignidade de Deus. Nós somos envolvidos por esse amor, um amor inigualável. E a palavra de Deus disse, nós já vimos aqui, Ele nos amou primeiro. Mas para Deus nós só podemos retribuir. Não há nada em nós, na nossa vida, na nossa casa, em nossos recursos, que nós possamos dar para Deus. Tudo que temos, tudo que teremos, tudo vem dEle. E só nos é possível devolver a Ele. Ninguém pode dar voluntariamente qualquer coisa a Deus. Por isso que a única coisa que Deus pede para nós é que nós decidamos entregar para Ele o nosso coração. Isso significa colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Mas esse amor, essa benignidade, que nos atrai, que nos constrange, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Mas nós somos constrangidos por esse amor, e é por esse amor que nós precisamos permanecer, porque eu quero dizer para você, com experiência, posso dizer para você, você jamais será tão amado, tão honrado, tão abençoado, quanto você é, ou ainda será, estando na casa do Pai. Deus tem para você as melhores vestes. Deus tem para você o melhor calçado. Estou falando em linguagem espiritual e também material. Deus tem para você a honra do anel no seu dedo. Amados, quando nós colocamos uma aliança no dedo, significa que nós temos alegria e honra em ser casado. Quando você usa aliança, você está honrando a sua mulher ou o seu marido. Deus quer colocar na nossa vida, não nos nossos dedos, mas sobre a nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Deus quer colocar uma marca de honra, de vitória, de fortaleza, de poder, de prosperidade. Mas nós precisamos servi-lo com alegria. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 35, Salmo 35. Versículo 27. Vamos ler juntos, amados. Nos diz a palavra de Deus: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, segura um pouquinho, fala bem alto agora: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Você pode dar um amém? Amados, preste bem atenção aqui. O Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Há um propósito do Pai de abençoar o Filho. Há um propósito bendito da parte do Pai para abençoar o Filho. Mas existem filhos que, ainda que estejam na casa do Pai, não servem ao Pai com alegria. Não servem ao Pai movidos unicamente pela honra de servir, pela alegria de servir. Deus nos ensina, nós precisamos servi-lo para que nós recebamos dele a prosperidade. Não é apenas um direito de filho. O direito de filho, amados, é desfrutar da segurança, do conforto, do abrigo, do refúgio,
da casa do pai. Mas um filho, que além de filho é servo, vai prosperar. Porque Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Nós precisamos entender esse propósito bendito, amados. Sabe por quê? Aquele filho mais velho, ele nunca alcançou a honra, as vitórias, as bênçãos que estavam disponíveis na casa do pai. Nós lemos juntos o versículo e vamos voltar a ele agora. Em Lucas capítulo 15. Versículo 31. O pai dizendo para o filho, a partir dos 2 pontos, diz assim a palavra de Deus: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Direito de filho. E um filho que serve. Esse filho disse para o pai: Pai, eu te sirvo há tantos anos, e nunca consegui fazer um churrasco com os meus amigos. Amados, tem vidas que estão na igreja. Quero falar agora com todos que estão na igreja. Tem vidas que estão na igreja. Nesta e em todas as igrejas de Jesus Cristo, em toda a terra. Que vão ser chamados filhos de Deus. Que têm a honra de filho. Tem lugar permanente, tem abrigo, tem refúgio, tem fortaleza na casa do Pai. Mas não aprendeu a desfrutar das bênçãos que o Pai tem. Eu quero dizer para você, você está no lugar onde Deus determina a bênção e a vida para sempre. Você está no melhor lugar que existe na terra. Quando você faz parte da igreja do Deus Altíssimo, não estou falando fisicamente, é evidente que nós temos que estar na casa do Pai. Mas, amados, quando o nosso coração pertence a Deus, quando a nossa vida pertence a Deus, não há limites para o operar de Deus, porque dentro da fazenda Deus faz, abençoa, prospera, derrama chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. As bênçãos vêm e nos alcançam. Não há limites para a sua prosperidade, não há limites para a sua vitória. Não existe obstáculo colocado por homem que possa impedir você de caminhar em direção à vitória. Quantos creem, glorificam a Deus? Amados, essa é a porção que Deus tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ler juntos o versículo 11, que diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Pai, sempre estive contigo, te sirvo há tantos anos, o Senhor nunca me deu um cabrito, nem o bezerro cevado. O Pai não deu, porque Ele não pediu. Porque quem pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Amados, se nós homens queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, Pai celestial, tremendo em poder, quer nos abençoar com todas as sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz, amados, que Deus já nos deu. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós, às vezes, não desfrutamos dos direitos de filho, nem dos direitos de servo. Sabe por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. E na palavra de Deus estão descritos, transcritos, esse é um testamento. Aquele que fez o testamento já morreu. O testamento só tem valor depois que morre o testador. Jesus Cristo já morreu e nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Todas as bênçãos liberadas desde Abraão estão disponíveis para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos no lugar da vitória, nós estamos no lugar da cura, nós estamos no lugar das bênçãos. Não há limites para o operar de Deus na minha vida e na sua vida, se nós estivermos dentro da casa do Pai. E com alegria amarmos,
com alegria perdoarmos, com alegria servirmos, mas também com alegria meditarmos na palavra de Deus, de dia e de noite, guardando, praticando essa palavra, porque diz o Salmo 1, que se fizermos isso, tudo quanto nós fizermos, Deus prosperará. Quantos querem essa porção? Mas é uma palavra de vitória para a tua vida. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Tudo aquilo que vem de Deus não causa dor. Tudo aquilo que vem de Deus não causa tristeza. Tudo aquilo que vem de Deus, amado, não causa aflição. Tudo aquilo que vem de Deus nos traz paz. É por isso que a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos nas tribulações. Porque quando as tribulações são de Deus, o Espírito de Deus nos capacita a nos alegrarmos, ainda que passemos pelo vale, pelas sombras, ainda que passemos, amado, pelos períodos de tribulação, de prova, de aflições. Mas o nosso fim é a vitória. Deus, amado, nos separou para que possamos comer o melhor da terra. Deus nos separou para que nós possamos ter as porções do Salmo 127 e 128. Salmo 127 diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Porque Deus, o Deus Pai, aquele que ama a sua vida, ama a minha vida, aquele que quer nos fazer prosperar em todas as áreas, diz assim: porque Deus dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, diz a palavra, e o fruto do ventre, o galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, porque não será envergonhado quando estiver com seus inimigos à porta. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Tem que trabalhar, viu, amado? Tem que trabalhar. Mas Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Deus vai prosperar, largar as fronteiras. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Porque assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Sião é figura da igreja. E tu verás os bens de Israel e a paz sobre Jerusalém. E verás os filhos dos teus filhos, vidas que servem a Deus, vidas que permanecem na casa do Pai. Deus vai dando, amados, geração após geração, bênção sem medida. Sabe o que significa isso? O Salmo 128. Significa que aqueles cujos pés estão dentro de Jerusalém prosperarão. E as nossas sementes serão abençoadas. Os nossos filhos serão mais prósperos do que nós. Os nossos netos mais prósperos do que os nossos filhos. Os nossos bisnetos mais prósperos do que os nossos netos. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não cessarão. Elas virão sobre as nossas vidas e nos alcançarão. E nós seremos honrados na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado. Onde quer que Deus nos enviar, Ele enviará junto comigo as bênçãos, conosco as bênçãos, a prosperidade. Deus nos preparará para que sejamos mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Porque ainda que o inimigo venha contra as nossas vidas, por um caminho, diz a palavra, por 7 caminhos fugirá de diante de nós. Sabe por quê? Porque Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que quando promete, cumpre. E ninguém tem poder para impedir o mover das suas mãos poderosas. Abra sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 5. Equipe de louvor. Josué 5, versículo 9 diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Presta atenção. Quando atravessaram o Jordão, quando foram os filhos de Deus tomar posse da terra da promessa, a promessa que Deus tinha trazido ao seu povo, desde Abraão, Deus cumpre. Eles atravessam o Jordão, os que não murmuraram, os que não duvidaram do poder de Deus, os que permaneceram fiéis, aqueles cujos corações se mostraram firmes e inabaláveis, íntegros com o Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra que eles atravessaram o Jordão e foram ao lugar chamado Gilgal, onde foram curados, onde foram firmados na presença de Deus, onde Deus fala assim: revolvide sobre vós o opróbrio do Egito.
Gilgal significa, amados, o lugar onde Jesus opera, onde a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Amados, nós estamos no Gilgal que Deus preparou para nós, porque este lugar é bendito, neste lugar opera o Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos removido da nossa vida todo opróbrio, todo tempo de vergonha, todo tempo de desonra, porque há um tempo novo para a minha vida e para a tua vida. Você está dentro da fazenda do Pai, você está dentro dos limites do operar de Deus, você está na palavra. Alegre-se na presença do Senhor, sabe por quê? Deus determina para a sua vida um novo tempo. Cessou o tempo de deserto, diz a palavra, e nós precisamos crer nisso em nome de Jesus, porque diz assim em Josué, capítulo 5, versículo 11, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Leia comigo agora. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, fale bem alto agora, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Você pode glorificar a Deus? É porção nova para a tua vida. Permaneça com alegria na casa do Pai, porque Deus fará prosperar o teu caminho. Deus vai abrir portas que ninguém poderá fechar. Deus vai operar de tal forma que tantos quantos virem a tua vida vão dizer: Deus é com ele. Deus tem feito uma diferença enorme. Deus tem prosperado. Deus tem cumprido as promessas. Nós servimos a um Deus que promete e é fiel para cumprir. Não se preocupe com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Se você contemplar o seu irmão prosperando, alegre-se. Sabe por quê? Porque as bênçãos que estão reservadas para você são suas. Ninguém pode tocar. Se você não desfrutar delas, elas permanecerão arquivadas, armazenadas. Mas pode se alegrar na presença do Deus Altíssimo. E quanto mais você se alegrar pelas vitórias dos seus irmãos, mais Deus poderá lhe conceder vitória, porque vai saber que seu coração é temente a Deus, e você cumpre dos maiores mandamentos dados por Jesus, que é amar o seu próximo, ou a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas. Creia nessa porção. Deus faz cessar o tempo de deserto. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar o trabalho, a história do trabalho das suas mãos. Deus quer prosperar os seus negócios. Deus quer mudar o seu casamento, quer mudar a sua família. E Ele tem poder para isso, sabe por quê? Porque Ele é um Deus de promessas. E quando Ele fala, é poderoso e fiel para cumprir. Quantos creem nessa porção? Seja abençoado. Receba essa porção sobre a sua vida. Deus tem para você bezerro cevado. Deus tem para você o melhor desta terra. Receba essa porção em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.